O relator da chamada MP do IOF, o deputado Carlos Zaratini, do PT, alterou as alíquotas do imposto de renda propostas pelo governo sobre as LCIs e as LCAs. Se esse texto for aprovado do jeito que está, a taxação sobre os títulos, hoje isentos, vai subir para 7,5%. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Guilherme Almeida, head de renda fixa da Suno Research, com quem eu já tenho o prazer de dividir tela. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Guilherme. Boa tarde, sempre uma satisfação. O prazer é nosso. Guilherme, queria começar entendendo exatamente a atratividade desses papéis, caso essa taxação de 7,5% se mantenha, né? Houve muita discussão acerca já desse aspecto quando tratava-se de uma alíquota de 5%. E agora, esses títulos que antes eram chamados de incentivados continuam podendo ser chamados assim? Bom, do ponto de vista econômico, eles continuam sendo incentivados por conta da alíquota, né? A alíquota ela é uma alíquota inferior às demais modalidades que nós temos disponíveis no universo da renda fixa. Lembrando aqui que a medida provisória ela traz ali também para os títulos que já são tributados uma uniformização, né? Uma alíquota fixa de 17,5%. Portanto, da ótica do incentivo, esses produtos continuam sendo incentivados, porém deixam de ser isentos. A atratividade, em primeiro momento, eu acredito que ela possa ser impactada, justamente porque o investidor, principalmente o investidor de varejo, ele está acostumado a buscar esses papéis justamente por conta da sua isenção. Pela isenção, muitas vezes esse investidor consegue uma rentabilidade superior ao que ele obteria nos tradicionais títulos que já são tributados, como CDB, ou títulos públicos, enfim. Então, nesse primeiro momento, isso pode gerar, inclusive, uma menor demanda por esses papéis, caso a MP, obviamente, seja válida, seja convertida em lei, e isso comece a valer 1º de janeiro de 2026, porém, à medida que as instituições vão realizando novas emissões, eu acredito que as rentabilidades ofertadas elas deverão ser ajustadas, justamente por conta dessa atratividade que provavelmente vai ser impactada no início, e essas instituições vão tentar, né, mantê-las na ótica do investidor pessoa física. Então, se hoje a gente está acostumado a encontrar rentabilidades de 85%, 90%, 95% do DI, é bem provável que, após aí um período de adaptação dessa legislação, caso ela mais uma vez seja aprovada de fato, nós teremos uma majoração dessa remuneração para o investidor. Obviamente, a gente sabe qual que é o impacto disso na ponta, justamente porque tende a encarecer o custo de captação e encarece, portanto, o crédito, o financiamento, enfim. A lógica econômica por trás exatamente dessa taxação. O relatório dessa medida provisória, né, que vai ser apreciado pelo Congresso Nacional, mantém a isenção para os CRIs e para os CRAs, e tributa as LCIs e LCAs. Qual que seria a lógica exatamente dessa escolha? Bom, o próprio ministro Fernando Haddad, antes mesmo da apresentação do relatório pelo relator, né, que ocorreu ontem às 12h30 em uma reunião, ele já indicava a intenção de majorar a taxação de LCIs e LCAs sob a justificativa de que muitos dos recursos capturados por esses produtos não iam de fato para os setores respectivos, ou seja, para o setor imobiliário e para o setor do agronegócio, que são ali os veículos justamente com a finalidade para fomentar esses setores. Então, do ponto de vista do Ministério da Fazenda e também do ponto de vista do relator, há muito transbordo desse recurso que hoje é captado por esses veículos e, por isso, eles teriam ali uma tributação para desestimular, né, a utilização desses recursos. Em contrapartida, o CRI e o CRA, sob a ótica do relator, são importantes instrumentos para a produção, né, principalmente quando a gente trata aí do CRA, para o pequeno produtor, para as empresas que atuam no agronegócio. São importantes veículos, principalmente para aquelas empresas que buscam financiamento, buscam alternativas, melhor dizendo, ao financiamento tradicional em instituições financeiras e acessam o mercado de capitais. É bom lembrar que a gente tem aí a LCI e a LCA já há mais de 20 anos no mercado, né? Elas foram instituídas, inclusive, no primeiro governo Lula, lá em 2023 para 2024. Na época, a isenção foi justificada sob o pilar de que eram importantes veículos para setores que têm uma relevância social e econômica aqui no Brasil e continuam a ter, e também por conta dos juros bastante elevados naquele período que impossibilitavam muitos de acessar recursos a um custo mais baixo. Nós temos hoje no cenário um juros elevado, que continua sendo impeditivo para muita atividade produtiva,
e nós temos ainda a relevância dos dois setores para a nossa atividade econômica, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico. Portanto, a análise que eu faço é de que todas as justificativas apresentadas para majorar essa alíquota, elas são infundadas, né? Nós temos ainda uma relevância desses produtos. Basta olharmos para as estatísticas, segundo os números da Ambima, no final de agosto, o estoque de LCIs e LCAs passava de R$ 1 trilhão, enquanto de crise e CRAS ficava em torno de 400 bilhões. Né? Então, é um produto relevante, principalmente para as indústrias do agronegócio e do setor imobiliário, e certamente esse aumento na alíquota ele vai proporcionar ali um aumento do custo de captação e, consequentemente, do crédito na ponta. Era exatamente essa a minha próxima pergunta, Guilherme. Qual que deve ser o impacto no custo do crédito, seja para os agricultores, seja para quem busca, por exemplo, financiar um imóvel? Perfeito. Como resgatando aqui a minha primeira resposta, né, é bem provável que no início nós teremos um impacto na demanda por esses títulos, na percepção do investidor de varejo, principalmente aquele que não tem um conhecimento mais profundo do mercado. É possível que a demanda por esse tipo de investidor para esse título que agora será tributado diminua. As instituições financeiras, buscando manter a atratividade, vão aumentar a rentabilidade, né, a remuneração ofertada por esses títulos e, consequentemente, o custo de captação delas acaba se elevando. Né? Por conta desse aumento de custo de captação para as instituições, é bem provável que ocorra repasse na ponta para aquele produtor, seja no caso aí da LCA, para financiamentos habitacionais, né? Muitas pessoas aqui no Brasil, né, grande parte das pessoas buscam uma linha de financiamento para adquirir um imóvel, por exemplo. É bem raro a pessoa adquirir isso de forma à vista, então é bem possível que isso vai impactar também o crédito, e aí eu citei aqui como exemplo, né, o crédito habitacional, aquela pessoa que vai financiar um imóvel, mas é bem provável que isso gere um impacto relevante em toda a indústria da construção. A Frente Parlamentar da Agropecuária aponta que as LCAs financiam quase 40% do crédito privado do agronegócio. Eu queria entender exatamente como é que fica a liquidez dos dois setores, né? Pensando, trouxe o dado exatamente do agro, mas pensando tanto, evidentemente, para os pecuaristas, né, produtores rurais, e também para o setor imobiliário como um todo. Bom, a liquidez ela tende a reduzir, né? Justamente porque quando a gente pega o caso do agro como exemplo, nós tínhamos lá atrás uma relevância muito grande, por exemplo, do Plano Safra, né? Você tinha ali um protagonismo do Plano Safra enquanto veículo de financiamento para pequenos produtores, né? Independente do porte, na verdade, né? Muitos utilizavam-se dos recursos do Plano Safra para tocar a sua produção. Com o surgimento, né, ou melhor dizendo, com a popularização dos títulos, sejam eles financeiros ou do mercado de capitais, né, mais recentemente nós tivemos também o lançamento de outros veículos, como a própria figura dos FIAGROS, né, que são listados em bolsa, são negociados em bolsa, enfim. Com a popularidade desses veículos, essa transição de dependência do Plano Safra para financiamento via mercado de capitais, ela foi e é ainda muito relevante para o setor agropecuário. Né? Então, a taxação de um dos instrumentos que hoje serve como financiamento e proporciona recursos para o processo produtivo, certamente vai diminuir ali a disponibilidade orçamentária, né, a disponibilidade de recursos para esse produtor, e isso afeta, de certa forma, a produção e, consequentemente, tende a encarecer, né, toda a cadeia produtiva. O mesmo raciocínio pode ser feito para o caso das LCIs. Né? Lembrando aqui que a gente está falando muito de LCIs e LCAs, mas o relator ele aponta, né, no texto da medida provisória, mais uma vez é importante lembrar que isso ainda está em discussão, não de fato vai começar a valer, né, isso ainda precisa ser aprovado. Existem outros títulos também que estarão suscetíveis à alíquota de 7,5%. Né? Então, a gente está falando desses dois títulos que já têm ali um impacto relevante no setor da construção civil, né? No setor imobiliário e do setor do agro, mas entram também nesse pacote as letras imobiliárias garantidas, as letras hipotecárias e as né, as que acabaram de ser lançadas ali no finalzinho de 2024, que são as letras de crédito de desenvolvimento, que são emitidas pelos bancos de desenvolvimento, né? Uma alternativa de financiamento para essas estruturas que, naturalmente, a gente já conhece aí bem os seus papéis, seus respectivos papéis, que é no desenvolvimento econômico e social das diversas regiões aqui do país. Então, esse pacote de produtos serão tributados e, obviamente, os impactos eles tendem a ser negativos. Guilherme, a gente tem acompanhado o governo, né, negar que sejam medidas arrecadatórias, que trata-se de algum tipo de um mecanismo para equilibrar o mercado, para tirar distorções. Eu queria entender, a partir dessa leitura, de que esses títulos eles podem
ter a sua atratividade reduzida. A gente pode pensar num cenário em que o governo também vai se frustrar do ponto de vista arrecadatório, que evidentemente é a intenção dessa medida provisória? Sim, pode existir uma certa frustração, principalmente por conta da redução da atratividade dos papéis, como a gente já estava comentando anteriormente, e isso tende a gerar um impacto, a princípio, de afastamento, né, de muitos investidores que encontravam nesses veículos uma fonte de financiamento ou uma fonte, né, de poupança para os seus respectivos objetivos. Inclusive, se a gente olhar o texto de uma forma ampla, né, e aí trazendo ao debate aquela unificação da alíquota de 17,5%, isso pode impactar até mesmo o Tesouro Nacional, né? Nós temos ali os títulos públicos, que hoje seguem uma tabela regressiva do imposto de renda. Muitos investidores encontram nos títulos públicos uma alternativa a formar uma poupança previdenciária, uma poupança de longo prazo, mantendo as suas aplicações em períodos bastante alongados, né, para usufruir principalmente daquela alíquota de 15%. Com a MP, essa alíquota de 15% acaba, né, nós teremos aí uma majoração para 17,5%, e isso acaba desestimulando aquele investidor que tem um foco de longo prazo, que é manter o seu recurso por muito tempo e, consequentemente, afeta os emissores, né, o Tesouro Nacional, nesse caso dos títulos públicos, e também aqueles que emitem os títulos privados, que hoje são tributados à alíquota à tabela regressiva, esses serão impactados. Então, na minha visão, os projetos de longo prazo podem ser afetados, ainda que do outro lado a gente tenha mantido, né, uma isenção em debêntures incentivadas, por exemplo, né? Então, eu acho que o impacto ele tende a ser relevante, principalmente pela demanda por parte do investidor pessoa física, essa percepção de que nós teremos um aumento da alíquota e, consequentemente, da carga tributária pode afastar muitos do mercado de capitais e, consequentemente, isso pode afetar as estimativas que o governo fez para a arrecadação, sim. A ver. Conversei aqui com o Guilherme Almeida, Head de Renda Fixa da Suno Research. Agradeço, Guilherme, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Imagina, sempre um prazer. Forte abraço. Prazer é nosso. Até mais.